Olá, boa noite. Começa agora o programa Família Projeto de Deus. No programa de hoje vamos falar sobre casar ou morar junto e sobre a importância do sacramento do matrimônio. Boa noite, Silvia. Boa noite, amor. Boa noite a você aí de casa. E, Carlão, esse assunto ele está muito em alta hoje em dia, né? Pois parece que a escolha por viver juntos, ao invés de casar, muitas vezes surge da curiosidade, ver se o casal é compatível. O pensamento por trás dessa decisão, uma vez que ambos dividirão o mesmo teto e as despesas, é que se as coisas não derem certo, eles não precisarão de um divórcio, nem passarão por todo aquele sofrimento. Mas será que isso realmente funciona? E para nos ajudar nesse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o casal Alessandra Penido Lombi e o Leandro Lombi. Boa noite. Boa noite, Silvia, querida amiga de tanto tempo, Sim. né? Carlão, tudo bem? Bem-vindo. Bem-vindos. Felizes aqui de estar com vocês. Que Muito bom. Obrigada, viu, Leandro? Boa noite, Silvia. Boa noite, Carlão. Obrigado pelo convite. Alegria recebê-los. E também o diácono Isael Bolhoça, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Paulínia. Boa noite, Isael. Boa noite, Silvia. Boa noite, Carlão. Amigos, pessoal do Brasil. É muito importante a gente estar aqui para poder defender a nossa fé, defender a família. É isso. É E o Isael isso já mesmo. veio outras vezes também, Já. né? Já está ficando de casa, né, Isael? Tivemos o privilégio. É isso. Bom, seja bem-vindo. E você aí de casa, você sabe qual a importância do sacramento do matrimônio? Mande hashtag sim ou hashtag não na nossa enquete no WhatsApp 19 99902 0021 e envie também sua dúvida, pergunta ou comentário sobre o tema. Também pelo WhatsApp 19 99902 0021. Ou se você preferir, você pode mandar também a sua mensagem pelo nosso call center 19 3871 9620. Para começar, eu quero saber, Alessandra e Leandro, vocês estão casados há quanto tempo? Estamos há 1 ano e 9 meses. Porque às vezes eu falo 1 ano e 7, ele sempre corrige 1 ano e 9. 1 ano e 9 meses. E Nós já tem filho. temos filhos, temos um bebezinho de 11 meses, o José Guilherme, que está em casa, meu querido bebê. Ai, saudade. que delícia. Ele tem 11 meses e eu estou grávida também, né, de outro bebê. Não sabemos ainda se é menina ou menino, estamos aí aguardando, né, para descobrir. E aí já estamos com um pouquinho mais de 4 meses, 18 semanas hoje, né? 18 semanas. 4 meses e meio. Aguardando aí a chegada do próximo bebê. Delícia. O Muito Zé bom. Guilherme ficou em casa, o outro veio. E o outro veio. Exatamente, está aqui. Espero que não gere um ciúme já, né? Já começa essa competição, né? Sim. E o Isael? Isael, você é casado também, né, Isael? Tem filhos? Isso, eu sou diácono permanente, né? Para quem não conhece, a igreja tem 7 sacramentos, são 3 de iniciação, batismo, eucaristia, crisma, 2 de cura, que é a unção e a reconciliação, e 2 de serviço, que é o matrimônio e a ordem. Sou casado há 24 anos, tenho uma filha de 20 anos, as duas estão aqui no estúdio com a gente. E o diaconato permanente ele faz parte do sacramento da ordem, que possui 3 graus, o diácono, o padre e o bispo. E o diácono ele tem 2 vertentes, vamos assim dizer. O diácono transitório, que aspira ao sacerdócio, e o diácono permanente, que são homens casados como eu. Na Arquidiocese de Campinas, somos em 24 diáconos permanentes. Que bom. Bacana. E eu queria começar por vocês, Israel, que ultimamente os jovens, eles têm tido assim, muito medo de assumir compromisso do casamento. Né? Como é que você vê isso? Silvia, a gente faz alguns trabalhos com a pastoral familiar, e a gente tem tido alguns contatos, né? Nós fizemos, inclusive, uma preparação junto à Escuta Cristã da Arquidiocese, e muitas pessoas procuram a gente. Eu até não usaria o termo medo, porque, na realidade, muitas vezes eles não têm a ideia do compromisso. A gente precisa fazer uma avaliação um pouco mais profunda dos motivos que fazem essas pessoas buscarem uma vida juntos antes do sacramento, e às vezes nem procuram o sacramento. Muitas vezes é a questão do sexo, muitas vezes é a questão da facilidade, da comodidade, da conivência, e muitas vezes, é duro dizer, mas uma fuga. Às vezes,
as pessoas elas procuram viver juntos fugindo de uma dura realidade que vivem dentro de casa. Então a situação é um pouco mais complexa. Certo. E vocês, Leandro e Alessandra, vocês chegaram a pensar em morar junto antes de casar ou não? Como é que foi essa decisão de vocês? Nunca, isso não passou pela nossa cabeça, né? Até porque, graças a Deus, assim, a gente teve muita formação, né? Toda a minha vida, na minha adolescência, então sempre tive muita formação, um pouco na infância, sobre a importância do matrimônio, a importância de receber o sacramento. Então, desde que nós começamos a namorar, né? A gente já, claro, não, quando a gente começou a namorar, a gente já não pensava em casar, mas depois de alguns poucos meses, 4 meses depois... Já percebeu que tinha uma afinidade. Exatamente. E aí nós já pensamos já no matrimônio, no casamento, e nunca pensamos na possibilidade... Nunca cogitamos, sabendo que muitas pessoas falam, né, em vários ambientes, não, por que não mora junto? É tão mais fácil, para ver se vai dar certo mesmo, né? Mas a gente realmente sempre teve essa postura, não queremos casar, queremos realmente construir uma família e que seja para sempre, né? Então, desde o começo, quando nós pensamos como família, construir uma família foi no casamento, já em casar. Israel, e tem muita gente que pensa, diferente do Leandro e da Alessandra, que custa caro casar. Casar na igreja custa caro. Você sabe me dizer se tem custos? Como é que funciona isso? Porque esse medo é fundado ou não? Na realidade não, é uma falta de informação. O sacramento em si, a igreja cobra o que a gente chama de emolumentos, né? Que são algumas taxas para registro e tal, inclusive até tem um registro na documentação do próprio batismo, que é o batistério das pessoas, né? Que faz um registro, fulano casou com cicrano, tal dia, tal data. O casamento em si não é caro. O que é caro, muitas vezes, são alguns adornos, alguns penduricários que se colocam na cerimônia. Por exemplo, é claro que é muito bonito, mas a gente tem que analisar a realidade de cada casal, né? Às vezes a questão de ornamentação, a questão cerimonial, música e uma série de situações. Eu, por exemplo, já como diácono permanente, né, que nós somos ordenados para 2 sacramentos, o matrimônio e o batismo, eu já assisti vários casamentos em capelas, onde estão os noivos, os padrinhos e alguns poucos convidados. Então, o que realmente fica caro, cifras de 3, 4, 5 dígitos, às vezes centenas de milhares de reais, por algumas coisas que se colocam a mais, e não no sacramento propriamente dito. É importante a gente conversar sobre isso, falar isso, né? Que esses emolumentos, nós estamos casados há 32 anos, esse ano vão fazer 33. Se a gente precisar de algum dado, alguma informação dos sacramentos, nossa, a gente vai lá na igreja e isso está lá. Então isso tem um custo de arquivo, de manter uma secretária, manter alguém que escreva, que redija, que registre aquilo lá. Isso tem um custo, e esse custo é muito pequeno perto de tudo que esses acessórios que você falou, né? E que é muito bom, é muito bonito, a gente gosta de casar com uma roupa bonita, com uma música bonita, isso aí, sem fazer qualquer julgamento sobre isso, tá? Isso é muito bonito, a gente foi assim também. Só que existem outras formas, né? De você dividir despesa com outro noivo que vai fazer um casamento depois na mesma igreja, a música, não é esse o essencial, não é? Exatamente, exatamente. Tanto é que, como falei várias vezes, já assisti vários matrimônios, assim, na capela, com uma simplicidade, porque o que importa, na maioria das vezes, para as pessoas que têm uma consciência, é a bênção, né? É a bênção que vem realmente trazer, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vem trazer aquele... Porque o casamento, quem casa, ele não busca a felicidade, mas o casamento ele é um caminho para encontrar a felicidade que vem de Deus. Você falou do registro, uma curiosidade, né? Quando eu estava para ser ordenado, em 2015, eu precisei da comprovação da minha certidão de batismo. Então, fui até a igreja e estava lá escrito, né? Até perguntaram, qual que é o motivo de você estar pedindo a certidão de batismo, sendo que você já é casado? Então, estava lá, Israel Bolhosa contraiu matrimônio com Tânia, tal, dia 9 de dezembro de 1995, está lá registrado.
Então, isso fica porque o matrimônio para a igreja é um pacto, é uma aliança perpétua. Então, está ali registrado. Tá. E nesse sentido, então, como é que fica? Porque a gente, na sociedade civil, tem a previsão de união estável. Né? Não é nem um casamento civil, é uma união estável, se comprova que mora junto e tudo. Como é que a igreja vê sacramento e união estável? Tem previsão na Bíblia a união estável? Olha só, a união estável é um instrumento jurídico da sociedade. Ela garante alguns direitos, de uma maneira especial a questão patrimonial. Garante uma segurança do ponto de vista financeiro para os pactantes. O sacramento do matrimônio não, ele é muito mais do que isso. Exatamente por eles também, quem contrai o sacramento do matrimônio já contrai também o sacramento civil, o pacto civil. Então, além dessa segurança jurídica, cria também uma outra segurança, que é a segurança de vida, de cuidar. Por mais que você possa lavrar um documento no cartório, não te garante que a pessoa vai cuidar de você. O sacramento do matrimônio, ele traz todos os benefícios, mas também traz compromisso. É por isso que muitas vezes algumas pessoas fogem do sacramento do matrimônio exatamente porque não querem o compromisso que advém isso, que é o compromisso do amor. Com relação à Bíblia ela é interessante que ela começa e termina falando de casamento. Pois é. No livro do Gênesis, começa falando do pacto, e aliás é interessante, em Gênesis 1, 27, se não me engano 2, 23, em Marcos 9, fala realmente desse pacto. Deus abençoou Adão e Eva. É interessante que muita gente fala, mas Adão e Eva casaram? Quem que celebrou o casamento? Está lá escrito, Deus abençoou. E diz mais, né, façamos a imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança. E deu uma atividade para ele, cuidar e administrar a minha criação. E aí, é interessante que depois Deus fala o seguinte, que está voltado, novamente está citado em Marcos, né? O que Deus uniu, o homem não separe. Né? Exatamente. E aí, é interessante, só complementando, tem a primeira declaração de amor, na Bíblia está lá. Essa sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ou seja, é o meu ser em plenitude. Ela é meu ser em plenitude e eu faço parte da existência dela. E lá, para terminar, lá na Bíblia, na última página, lá no finalzinho do livro do Apocalipse, está falando também do casamento. Está falando de Cristo com a igreja. Ou seja, a Bíblia começa e termina falando de casamento. Eu estou, inclusive, aberto nesse trecho que você estava falando, que é o Gênesis 1, 27. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, homem e mulher. Deus os abençoou e disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. A Alessandra já está indo, enchendo a terra, ela já está aqui na produção do segundo. Está certo, isso mesmo. E a gente percebe isso, né? Deus os abençoou. Eu queria dizer uma coisa para você. A gente, saindo da parte material, indo para a parte espiritual, né? O casamento custa caro, tá? Quando a gente se une sem ter a bênção de Deus, custa muito caro para a nossa alma. Então, o que você quer para a sua vida, né? Então, sem julgamento, mas dizendo o que eu quero para mim, né? Se Deus quer dar a bênção para mim, eu não quero essa bênção. Eu decido que, não, a gente vai morar junto, a gente não precisa dessa bênção, né? O que me preocupa muito é em relação à nossa alma, né? Onde nós estaremos daqui 200 anos? Eu não falo nem 100 anos, porque como está evoluindo a ciência, daqui a pouco a gente está tudo vivo daqui 100 anos. Daqui 200 anos, né? Então, assim, a nossa alma. Tem gente que não acredita, né? Que nós temos uma alma, infelizmente. Mas nós, cristãos, católicos, que acreditamos e vivemos isso, e vivemos a graça do matrimônio, a gente só tem a dizer para você, é muito bom, porque a graça, ela vem num auxílio, não é, Alessandra? Então, vocês dois, né? Vocês não percebem esse auxílio do alto no matrimônio? Sim. Como a gente até conversava, né, sobre isso,
Eu imagino, porque é bem desafiador, né? Duas pessoas que são diferentes, né? E fazer dar certo. E quando a gente casa e recebe o sacramento, é com Cristo que a gente recebe todas as graças que próprias, né, deste sacramento, né? O diácono está aqui, pode, né, até confirmar essa questão. Então, a gente recebe todas as graças desse sacramento até para levar o casamento em diante, né? Para a gente conseguir amar muito a outra pessoa, para a gente conseguir se doar para o outro, né? E é Cristo que nos ajuda. Porque se a gente, eu acho que não recebe o sacramento, é sozinho que nós vamos fazer com as nossas forças e é muito difícil. É muito difícil, né? porque nós somos egoístas, né? Sim. Então, esse amor que você está falando é um amor gratuito para o outro. E sem a graça de Deus é complicado. Sim, exatamente. E a gente então tem alguns argumentos aí, né? O primeiro deles era esse, que era muito caro. O diácono Israel já explicou para a gente aqui que não é caro, que o que é caro é o acessório. Então, vamos ver até o fim do programa se a gente chega à conclusão, se é melhor casar ou morar junto antes de casar, né? Agora, Leandro, então, por que casar? Por que você casou com a Alessandra? O que deu na telha? Bom, a questão da decisão do casamento, né? Não é aquele sentimento de posse quando eu decidi casar com a Alessandra, né? Mas sim fazê-la feliz, né? Para a gente construir uma família junto, uma história junto, um projeto, né? Já tem um projeto com 11 meses, vem vindo mais um aí, né? E é realmente assim, fazê-la feliz, né? Sair do meu egoísmo, né? Do meu pensar em mim para pensar nela, pensar na família e fazer por eles, né? Então é realmente doar-se para a família. Esse foi E isso a só decisão. com a graça, né, Leandro? Só com a graça, porque como a Alessandra comentou, né? São dois mundos diferentes vivendo numa mesma casa. Sim. Né? Então, assim, sem a ajuda de Deus, né? Sem essa graça, essa força divina que a gente não vê, né? Realmente é muito difícil. Né? Então, a gente precisa contar com essa ajuda, com esse auxílio. E até fazendo uma analogia, desculpa o que eu vou usar como analogia aqui, mas pensando, vamos pensar numa casa, né? Quando a gente aluga uma casa e quando a gente compra uma casa. Quando a gente compra uma casa, a gente aluga, quer dizer, nós vamos fazer um esforcinho, né, para morar lá. A gente não vai investir tanto, a gente não vai, quero fazer dar certo. Quando a gente compra uma casa, eu quero ser feliz aqui, eu quero fazer dar certo. Eu vou investir, eu vou melhorar o ambiente, eu vou pintar, sacrifício naquele lugar. Eu vou colocar o meu dinheiro, né? Quando você aluga, você pede para o inquilino lá, né? Você fala para a pessoa que é o responsável fazer as melhorias. Então, o seu compromisso é falar, se não der certo, eu mudo de casa. E assim, eu acho que é uma analogia muito parecida. Quando você casa com o sacramento, os dois vão fazer dar certo. Eles querem fazer dar certo porque é um compromisso para sempre, né? E quando você, no caso, fala, vamos tentar. Se não der certo, cada um vai para sua casa. Então, é muito essa analogia, né? Quando você casa e recebe o sacramento, poxa, vamos fazer dar certo? Os dois vão se dedicar muito para dar certo aquele casamento. E esse deve ser o nosso projeto, né? Um casamento que dure mesmo. Vamos fazer de tudo, nos amar muito, nos dedicar um para o outro para fazer dar certo, né? Bacana, gostei da analogia. Eu também, Boa, né? achei legal. Israel, e você, como você estava explicando, você, além de ser casado, também preside, né? Como testemunha qualificada, muitos casamentos por aí, né? Você tem alguma coisa para completar nisso? Por que casar? Porque casar, se eu pudesse casar novamente, eu casaria de novo com a mesma pessoa. Olha Eu só. sempre falo para ela que o sentido da nossa vida está na renovação diária. Eu procuro sempre falar para minha esposa e para minha filha, eu testemunho sempre isso, que eu digo que as amo todos os dias. Essa analogia foi bem feita e digo por quê. Quando você vai, e isso o nosso ministério vai indicando pela experiência, pelo contato com as pessoas, o seguinte: algumas pessoas que buscam morar juntos já vão com uma insegurança. Essa insegurança é realmente de que não vai dar certo. Isso já fica uma porta do fundo aberta para uma possível fuga. E os dois não se lançam realmente de cabeça. E o que é pior? Normalmente a mulher se doa mais. E o marido ou o companheiro muitas vezes não a vê como esposa.
Eu não estou falando que são 100% dos casos, mas na maioria dos casos ele vê como uma companheira e não como uma esposa. E isso vai gerando uma frustração nela. Por quê? Porque ele olha como se de repente, qualquer coisa aqui, de repente eu posso pular fora, realmente. E vai. Isso vai fazendo com que a angústia ela vai gerando um tormento, uma dor no coração muito maior nas mulheres. Elas acabam sofrendo muito com relação a isso. Então é por isso que é importante, até antes de pensar em morar junto, qual o motivo realmente da gente estar saindo dos nossos lares? Porque ali vai estar possivelmente uma resposta que até então não se fazia ideia. E muitas vezes a pessoa só vai mudar o lugar de sofrimento, infelizmente, se for uma fuga. Porque às vezes a gente sai de uma sala que está gelada, não é porque a gente quer ir na outra, é porque a gente quer sair dessa situação. E isso acaba gerando mais um motivo de sofrimento. E, infelizmente, tantas pessoas estão sofrendo assim, de uma maneira que, se a gente fosse ver, é desnecessária. E muda, né, de relacionamento, buscando ser feliz, né? O importante é ser feliz. Agora, a que preço, né? Exatamente, a que preço, né? Porque a sociedade hoje precifica muito as coisas e não se trabalha em valor. Não se trabalha a questão do quanto vale um relacionamento, quanto vale realmente esse amor gratuito que o matrimônio gera. E ainda mais, se de repente desse relacionamento surgirem filhos, quanto ele sofre com relação a isso. É um impacto muito grande. E a gente vê uma sociedade, uma geração nascendo com um vazio existencial muito grande, com jovens com um vazio na alma, com uma falta de expectativa, que dói de ver. É um estrago que a nossa sociedade coloca. Infelizmente, muitas vezes essa questão de redenominar uma série de situações, hoje estão colocando famílias com todo quanto é tipo de nome. Mas a família realmente que a gente acredita que é a base da sociedade está sendo colocada de lado. E é por isso que a gente tem que trabalhar pelo fortalecimento das famílias. É claro que a gente tem várias situações, várias pessoas que não são casadas, que vivem juntos e encontraram a felicidade, mas infelizmente é raro. E bom, a gente está num papo bom aqui, a gente vai ter que dar um intervalo. Eu queria que você aproveitasse agora para mandar sua mensagem para nós. 19 999 02 0021. Você sabe qual que é a importância do sacramento do matrimônio? Manda sua mensagem para cá, hashtag sim ou hashtag não. Ou se você tem alguma história, algum testemunho para mandar para a gente, manda para cá. A gente vai voltar daqui a pouco e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre 6 problemas de se morar junto. Daqui a pouco a gente volta.